Olá, boa tarde. Vamos continuar com as análises setoriais e hoje vamos falar sobre o retalho. Vamos fazer uma análise ao Walmart, gigante americano de retalhista, e no campo português vamos fazer uma análise à Jerónimo Martins e à Sonai. É muito curioso que analisemos o Walmart porque, apesar de ser e além de ser uma ação do setor da Jerónimo Martins e da Sonai, tem uma grande semelhança. Reparem nesta vela gigantesca vermelha que aconteceu no dia 14 de outubro. Curiosamente, esta grande quebra, apesar de, e além do seguimento prévio de um bear market que se iniciou aqui depois deste padrão de inversão, há aqui uma grande coincidência em termos estruturais. Esta quebra aconteceu depois do CEO da empresa ter anunciado que a subida dos salários mínimos está a destroçar a empresa. É muito curioso porque, como saberão, neste momento há uma discussão significativa relativamente àquilo que será o governo português nos próximos tempos e hoje falava-se de uma eventual subida caso o PS obtenha um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda, uma eventual subida do ordenado mínimo para 600 euros. Isto seria muito importante, sobretudo para a Sonai, que tem uma grande exposição a Portugal e que tem muitos ordenados na base salarial com um ordenado mínimo, seria altamente negativo. Se por um lado teríamos um impacto muito positivo pelo aumento do consumo, por outro lado é muito difícil de calcular o impacto que poderia ter uma subida do salário mínimo de 485 euros para 600. Poderia destroçar no médio prazo as empresas à semelhança daquilo que tem vindo a acontecer no Walmart, que além do dólar ter estado mais forte e isso ter estado também na origem de um prejuízo para as vendas ou para a rendibilidade, o facto de os salários mínimos terem vindo a aumentar em alguns estados americanos tem vindo a colapsar a margem de lucro da empresa e isso tem-se feito sentir nos mercados financeiros. Dito isto, é provável, volto a dizer, seria importante fazer uma análise prévia que eu ainda não fiz relativamente ao potencial benefício das receitas geradas pelo aumento do consumo, mas ainda assim, sendo retalhistas, sobretudo de consumo de curto prazo, muito dificilmente teriam um benefício tão grande como teriam um prejuízo caso houvesse ou caso haja uma subida brutal dos salários mínimos em Portugal. Posto isto, então, em termos técnicos, o Walmart tem vindo a apresentar um comportamento altamente negativo, como se pode ver, o padrão de inversão, como eu já referi. Cada vez mais temos vindo a afundar máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, quebra em baixa deste importantíssimo suporte nos 62,98 dólares e nesta fase, com um volume tão forte, não é fácil arriscar uma entrada no título. Repare-se, em termos históricos, poderemos ter ainda aqui uma margem significativa de downsizing, é deixá-la cair e eventualmente apanhá-la do chão, se for o caso. No gráfico de curto prazo acaba por não haver também muita novidade. Podemos ver que aqui é por demais evidente a quebra deste suporte, uma quebra muito forte e evidentemente podemos estar aqui agora a consolidar para continuar o percurso descendente. Seria importante que no médio prazo tivéssemos pelo menos a ultrapassagem em alta dos 67 dólares. Até que isso aconteça, na minha opinião, não é de todo de arriscar uma entrada neste tipo. Passando às portuguesas e começando precisamente pela Sonai, repare-se que a Sonai teve aqui, já o tinha referido há relativamente pouco tempo atrás, teve aqui um comportamento bastante linear ao atingir a sua projeção de curto prazo de um duplo fundo nos 1,17,3 e está agora aparentemente a consolidar acima da zona de resistência. Seria muito importante que essa consolidação se desse e que rapidamente a Sonai conseguisse quebrar este máximo relativo em alta. Se ela falhar essa quebra em alta, se nós tivermos, por exemplo, um cenário de correção e depois de quebra em baixa da zona de suporte, aí afigurar-se-á um cenário mais negativista e um eventual reteste a mínimos. Repare-se, olhando aqui para o gráfico horário, Sonai, onde é que está a Sonai? Exatamente aqui. Tivemos aqui um duplo topo, no gráfico horário e aparentemente no gráfico de 4 horas podemos estar com a formação de um cup with handle. Se este padrão vier a ser ativado, nós vamos ter aqui um potencial downsizing equivalente ao seu tamanho.
É por isso importantíssimo que resista, que esta zona resista e que não quebre em baixa. Se quebrar em baixa, um primeiro passo será um reteste a mínimos, um segundo passo será um afundar, um aprofundar, uma ida a mínimos mais baixos no que diz respeito ao curto prazo. Se, por outro lado, tivermos aqui um teste com reação em alta e se eventualmente conseguirmos ultrapassar este máximo relativo num curto prazo, então aí poderemos ter margem de manobra e podemos ter a SONAI a caminho de pelo menos de um reteste a máximos. Vamos ver depois no gráfico diário o que é que acontece após esse reteste a máximos. É importante então termos em atenção estes dois pontos de referência. Indo a Jerónimo Martins. Jerónimo Martins continua aqui na sua lateralização. Tem estado bastante mais interessante do que a SONAI, até porque, como eu dizia, tem uma exposição inferior ao território nacional, não está tão aberta a esta questão política como estará a SONAI. Neste caso, temos uma lateralização que já se iniciou em março, uma lateralização de longo prazo, que parece querer prolongar-se. É importante estarmos atentos aqui de um lado, de uma perspectiva mais otimista, importante estarmos atentos à potencial quebra em alta dos 3,87. Haveria caminho aberto para novos máximos de médio prazo, isso seria muito importante para o título, até porque, reparem, já temos vindo aqui com uma margem de crescimento bastante significativa, mas sempre de uma forma muito sustentável. No que diz respeito a um cenário mais negativista, continua a ser importante verificarmos aqui a resistência dos suportes, perdoem-me o eventual e aparente contrassenso, enquanto os suportes resistirem, nós temos a Jerónimo Martins com bom aspecto. No que diz respeito ao curtíssimo prazo, olhando para o gráfico horário, vemos que tivemos aqui uma ultrapassagem em alta do máximo relativo anterior, máximo de referência na zona dos 12,77, 12,80. Temos nesta fase a ultrapassagem em alta, é possível que tenhamos uma nova vinda cá abaixo, um mínimo relativo superior ao anterior. Não há um mínimo claro, não há um mínimo bem vincado aqui no gráfico horário, muito menos no gráfico de 4 horas. Era importante que tivéssemos aqui, por exemplo, uma eventual correção, se calhar não tão exacerbada, uma eventual correção e depois uma recuperação ascendente. Este seria o cenário mais otimista, preparando depois o título para um eventual quebra em alta da zona de resistência. Uma última nota para um potencial cenário de contra-negociação. Se eu tivesse de arriscar nos dois títulos, provavelmente ficaria curto na SONAI e longo na Jerónimo Martins. Acredito que exista uma margem de progressão de médio prazo superior na Jerónimo Martins, ou pelo menos um eventual potencial de downsizing superior na SONAI quando comparado com a Jerónimo Martins. Ainda assim, acredito que se o PSI 20 vier a sofrer, é possível que a Jerónimo Martins venha também de arrasto e que venha de estar aqui, pelo menos no curto prazo, os mínimos. Vamos ver, vai depender muito da situação política nacional, vamos ver o que é que acontece, enfim, vamos acompanhando e vamos nos adaptando também àquilo que é o cenário macroeconómico. Obrigado então pela atenção, por hoje é tudo, um resto de bom dia e bom trabalho.